Olá, jovem conjobiano, como você vai? Espero que bem, espero que esse vídeo te encontre gozando de saúde e de ânimo na tua vida espiritual. Pensei muito sobre o que poderia falar com vocês e a Bíblia tem para a gente exemplos de sobra nos quais nós podemos nos espelhar. Poderia hoje usar o exemplo de Daniel, de José, de Davi, a fim de que nós pudéssemos olhar para a vida desses personagens e extrairmos positivamente características que pudessem nos incentivar e nos motivar nesses tempos de dificuldades que nós estamos atravessando. Mas eu resolvi escolher um exemplo até certo ponto negativo, porque a Bíblia é um livro fascinante. A Bíblia apresenta as qualidades e os exemplos positivos a fim de que você e eu possamos imitá-los. Mas a Bíblia não omite as falhas e também os erros dos personagens, porque Deus tem um propósito grandioso nisso também, a que você e eu possamos evitar estes mesmos erros. Por isso quero chamar hoje a tua atenção para um personagem bíblico do Antigo Testamento, cujo nome era Sansão. A história de Sansão começa com uma revelação divina à sua mãe. Deus revela à sua mãe de que ela ficaria grávida e que o menino que nasceria seria um valente de Deus, um escolhido de Deus, para que por intermédio dele Deus pudesse trazer livramento à nação de Israel. A nação de Israel estava sendo oprimida pelos filisteus e Deus então resolve levantar um libertador, e esse menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, um escolhido de Deus. E o fato de ser nazireu traria para ele bênçãos e privilégios. E o que nós aprendemos com a vida de Sansão é que bênçãos e privilégios que nós recebemos da parte de Deus quando nos tornamos seus filhos exigem de você e de mim responsabilidade para que possamos sustentar essas bênçãos e esses privilégios. Eu diria que, na realidade, Deus exige de você e de mim caráter. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Caráter na vida cristã. Faz muito tempo que escutei um estudo de pastor Danilo Monteiro, quando ele falava justamente sobre isso. Eu quero ler um versículo, está em Juízes 13, 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O que você pensa sobre caráter? Eu quero fazer uma definição distinta de caráter. Eu quero dizer que caráter é a habilidade de eu entender o meu chamado. É quando eu tenho a habilidade de saber o porquê eu estou nessa vida e o porquê Deus me colocou nesse mundo. Caráter é a habilidade que Deus te dá, jovem conjobiano, de saber o porquê você existe e o porquê você está plantado neste mundo. O caráter, então, é essa habilidade de entender o nosso chamado, e quando compreendemos o nosso chamado e a nossa razão de existência, é ficar focado nesse chamado, é não desviar o nosso olhar desse chamado, é continuarmos lutando por esse chamado. E, em terceiro lugar, normas e responsabilidades ajudam a construir o nosso caráter. Sansão teria que cumprir normas e responsabilidades. Sansão, por exemplo, não poderia tomar bebida forte, vinho. Sansão não poderia cortar o seu cabelo. Sansão não poderia aproximar-se de nenhum cadáver. E você já imaginou, somente por essas 3 responsabilidades que foram impostas a ele, o quanto isso pode ter gerado na sua vida indecisões e frustrações? Imagine esse jovem não poder participar do funeral de nenhum dos seus entes queridos pelo fato de que não poderia aproximar-se de um cadáver. Você já imaginou os outros jovens, quem sabe, o convidando para tomar uma bebida, para um happy hour, e ele ter que dizer, não, eu não posso estar com vocês? Vocês já imaginam ele ter que continuar permitindo que o seu cabelo crescesse e as pessoas olhando para ele e dizendo, por que ele nunca corta esse cabelo? E ele ter que manter-se focado nessa responsabilidade. Por quê? Porque o caráter é o que nos mantém focados nas nossas responsabilidades. Sansão deveria saber que se ele tropeçasse em um desses pontos, ele perderia os privilégios e as bênçãos que Deus teria para ele. Ele seria um libertador, ele seria alguém que levaria a nação de Israel
a liberdade tão almejada e desejada. Ele seria um homem reconhecido por todos por sua valentia, por sua grande força, que nós sabemos e que a Bíblia revela que ele tinha. No entanto, normas e responsabilidades é o que Deus coloca diante de nós para a construção do nosso caráter. A Bíblia fala, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 a 6, sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. E nós somos soldados do Senhor Jesus, colocados aqui para lutar uma luta, para batalhar uma batalha. O soldado tem que lutar legitimamente. Não tem como a gente passar por cima de regras, passar por cima de responsabilidades. Soldado vai enfrentar dificuldades, soldado precisa ficar focado na sua tarefa, soldado precisa ficar focado naquele que o chamou e naquele que o comissionou para essa batalha, e soldado então precisa seguir regras. A Bíblia é clara quando diz que você e eu precisamos lutar legitimamente. Você tem obedecido às regras que lhe são impostas? Talvez você ainda esteja debaixo do jugo de teus pais. Você tem obedecido aos teus pais? Você tem ficado focado no fato de que Deus requer de você a que você obedeça aos seus pais, se quiser ter vida longa nessa terra? Você tem obedecido às autoridades que têm sido colocadas sobre você? Como você tem lidado com o seu pastor, com as orientações do seu líder de juventude? Nós precisamos saber que normas e responsabilidades são instrumentos de Deus na construção do nosso caráter. Mas, em segundo lugar, escolha bem e escolha corretamente as suas amizades. Sansão nunca soube escolher bem as suas amizades. Sansão sempre esteve flertando com os inimigos, com os do mundo. Sansão tinha um problema, e um problema grave, eram os seus olhos. Sansão era seduzido por aquilo que ele via. Sansão vê ali aquela carcaça daquele leão, é seduzido por aquele favo de mel, se aproxima de um cadáver. Sansão era seduzido pelas mulheres, e sempre pelas mulheres de fora, pelas mulheres no mundo. Você, jovem, talvez esteja sendo seduzido com Jobiano a olhar para fora, a estar buscando relacionamentos lá fora. Muito cuidado com quem você se relaciona. A Bíblia diz na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, 33, não vos enganeis, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, muito cuidado. Em terceiro lugar, e aí é que eu quero te dizer, agarre-se na graça de Deus. Sansão viveu tempos difíceis na sua vida quando, nós conhecemos a história, seduzido por Dalila, acaba contando a ela e revelando a ela o segredo pelo qual ele era tão abençoado e tinha tantos privilégios, como, por exemplo, a força descomunal que era proveniente do Senhor. E Sansão, então, revela a Dalila o seu segredo, e nós vemos agora o forte sendo vencido. Os seus cabelos são cortados pelos homens filisteus, e ele passa agora a ser um motivo de chacota e de vergonha. O que eu quero dizer para você, jovem, é que nunca é tarde para você agarrar-se à graça de Deus. Eu não me esqueço do exemplo de Jesus Cristo, que nos seus momentos mais difíceis na face dessa terra, quando em agonia estava no jardim do Getsêmani, a única coisa que ele poderia agarrar-se naquele momento era a graça de Deus. Abandonado por seus discípulos, que nem sequer podiam velar e orar com ele por um instante, ele agarra-se à graça de Deus. Ele prostra-se diante de Deus em intensa agonia e recorre ao Pai Celeste. E diz, ó Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo que não seja feita a minha vontade, no entanto a sua. Eu acho interessante como Deus conforta o coração do seu filho naquele momento de agonia.
quando ele agarra-se à graça de Deus, em Lucas 22:43, diz que após esse momento de abandono dos seus próprios amigos e discípulos, no momento de intensa agonia, quando escorre-lhe pelo rosto gotas de sangue, a Bíblia diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Eu não sei em que estado você está com o Jobiano. Eu não sei em que estado você chegou da tua carreira e da tua lide nesse tempo. Talvez você esteja caído como Sansão estava caído. E eu quero te dizer, agarre-se à graça de Deus. Porque em último lugar, eu quero te dizer que o que o Senhor espera de você e de mim, o que o Senhor espera de um bom conjobiano e de mim, é que nós jamais estejamos nos dando por vencidos. Sabe aquele homem que estava ali derrotado agora, e que teve sacado e que teve arrancado dele mesmo aquilo que sempre foi o motivo de suas quedas? Lembra que eu te disse que os olhos de Sansão eram seu grande problema. Os seus olhos foram arrancados. E ele agora rodava um moinho como se fosse um animal. E naquele templo de Dagon, repleto de pessoas zombando de Sansão, zombando do Deus de Sansão, e se alegrando com o seu suposto Deus Dagon e a vitória que o seu Deus havia dado contra o Deus de Israel, Sansão não se deu por vencido. A Bíblia diz em Juízes 16:22 que todavia o cabelo de sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Nunca te des por vencido. Se somos filhos de Deus, se um dia cremos na mensagem do Evangelho, se você já convidou Jesus para estar no teu coração, não te des por vencido, porque há alguém que você tem dentro de você que jamais lhe abandonará, que é o selo e o penhor da tua salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Deus escutou o homem caído, Deus o levantou. E uma vez mais, a força de Sansão foi restabelecida. E a Bíblia diz que, apoiando-se naquelas colunas do templo de Dagon, Sansão matou em sua morte mais pessoas do que matou em toda a sua vida. O Senhor ouviu o homem caído e o levantou. Deus tem um propósito para ti, conjobiano. Não te deixe por vencido. Levanta-te. Agarre-se na graça de Deus. O Senhor quer te usar para a honra e glória dele. Louvado seja Deus, até a próxima. Fica com Deus.